Pronto, Raquel, estamos gravando aqui. Pessoal, então agora nós vamos ter esse bate-papo com a Raquel. Não é um bate-papo mesmo, como a gente fez nas outras visitas às indústrias. A Raquel eu conheci lá no campus. A Raquel, já tinha comentado antes da gravação, vou comentar de novo. É uma das pessoas mais ativas e proativas que passaram pelo campus lá de Sorocaba, com quem eu colaborei. A Raquel, ela é uma pessoa muito legal, muito ativa fazendo ciência, muito disposta. Ela tem uma experiência danada com microplásticos, então ela vai poder ajudar a tirar a dúvida e trocar ideia com vocês. Então a ideia, Raquel, é que você fale um pouquinho do que você está fazendo. A Raquel também é uma influência científica. Ela tem um canal no Instagram, né? Bem legal mesmo. Glaucia, você pode postar o canal dela aqui no chat nosso? Opa, posso sim. A Raquel dá várias dicas e ela faz aquilo que vocês disseram que tinham curiosidade, que é mostrar como é o laboratório, como são os experimentos, o dia a dia, as falhas das quais que nos ameaçam o tempo todo, né? Os problemas de laboratório. Dá várias dicas sobre fazer ciência, então é um canal que é muito legal, aprendo bastante. E a ideia, Raquel, é você dar um toquezinho para a gente do que você está fazendo agora e a gente abrir para pergunta e bater papo aqui. Pode começar. Legal. Quero agradecer. Se vocês não entenderem, se estiver baixo, me avisem. Como eu tô rouca, a minha voz acho que vai ficar meio baixa para vocês, mas qualquer coisa me parem, tá? Eu tô agora aqui, né, na Universidade de Houston. Comecei meu pós-doc aqui desde abril desse ano. E aqui a gente trabalha com, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com aqui, eu trabalho com anfíbios, né? E o foco sempre foi ecotoxicologia, mas o meu projeto aqui, quando eu fui contratada, na realidade, era para eu trabalhar com salinidade. Existem algumas espécies de anfíbios que colocam as desovas deles, né, e reproduzem em lagoas que são muito próximas ao oceano. Então, são lagoas costeiras. E com o avanço, né, o aumento do nível dos oceanos, essas lagoas estão sendo cada vez mais invadidas por água salgada. Mas os anfíbios não são adaptados para água salgada. Então, a ideia do projeto é avaliar, né, o quão sensíveis ou quão ameaçados essas espécies costeiras podem estar devido aí ao aumento da salinidade dos locais onde eles reproduzem e se desenvolvem enquanto girinos. Esse era o projeto inicial, não tinha nada de microplástico. Mas, quando eu entrei aqui, a minha supervisora, ela é muito legal, ela também está começando o início de carreira agora, então ela está super animada também, ela está começando o laboratório do zero, então eu cheguei, a gente não tinha muita coisa ainda, estava tudo chegando em caixas. Então, os equipamentos estão todos novinhos, o que, por um lado, é bem legal, porque parece que você se sente parte integrante do início de um laboratório, sabe? Então, tá bem legal. E aí ela falou, olha, esse projeto é meu, né? É um projeto que eu escrevi, é uma ideia que é toda minha. Eu queria deixar você um pouco mais livre para você, como pós-doc, também poder desenvolver algo que você queira. Uma ideia sua. Então, eu quero que você desenvolva, além dessa parte de salinidade, projeto seu. E aí eu entrei com a ideia dos microplásticos. Eu já tinha trabalhado com microplásticos no meu pós-doc anterior, quando eu estava aí no Brasil. Eu fiz um pós-doc em Goiás com o professor Tiago Lopes Rocha, né, na UFG. E foi a primeira vez que eu tive contato com microplásticos. Então, eu avaliei efeitos de microplástico em girinos de rantouro, lá em Goiás. E aí, com isso ainda, com a ideia dos microplásticos na cabeça, sabendo que a gente tem pouquíssima informação sobre toxicidade de microplásticos para anfíbios,
né? Eu meio que alio ali as duas grandes áreas que eu me apaixonei na pesquisa, que sempre foram os anfíbios. Então, o anfíbio acaba sendo o meu organismo sensível e bioindicador da qualidade ambiental, e os microplásticos, que era a área que eu tinha acabado de conhecer, eu já tinha trabalhado um pouco, mas queria me aprofundar mais. E aí eu tive a ideia de, então, incluir aqui na minha pesquisa o estudo de fragmentos de pneus. Parece estranho, pode soar estranho para muita gente, porque eu falo em fragmentos de pneus e falo, mas pneu é borracha, borracha pode ser considerado um plástico, né? E, na verdade, se você for ver a composição dos pneus, ela pode ser bem variável, ela é um combinado ali, né? De polímeros, que às vezes pode ser uma parte de neopreno, uma parte de neobutadieno, tem um outro polímero que eu não me lembro o nome, mas geralmente são 3 principais que a gente conhece informalmente como borracha, né? Mas são polímeros. Então, eu acho que a inclusão dentro da área científica, inclusive ecotoxicológica, né, do estudo dos fragmentos de pneus, dentro da área dos microplásticos, é justamente por essa questão deles também serem polímeros, no fim das contas. Depois o Walter acho que pode até me corrigir, ou, enfim, me ajudar nisso, né? Porque a parte química eu realmente não sei, eu não sei adentrar muito com vocês. Mas aí a ideia foi essa. Então, as praias aqui, né, pelo menos boa parte das praias aqui, elas acabam sendo muito urbanizadas. Então, aquela mesma lagoa que eu já estava estudando, que era costeira, que recebia o problema ali da salinidade, também acaba recebendo fragmentos de pneus, as ruas, né? Você tem pavimento de rua passando logo na lateral ali dessas mesmas lagoas. Então, na realidade, todo o escoamento de chuva vai cair ali também. Então, esses fragmentos que ficam ali da própria degradação, né? Da abrasão dos pneus dos carros, acabam sendo levados, carreados até essas lagoas, onde eles também vão estar se desenvolvendo enquanto girimos. Então, eles acabam expostos e a gente ainda não conhece muito bem os efeitos, né, toxicológicos desses fragmentos nesses organismos. Então, foi isso que eu acabei incluindo, né, uma análise a mais naquele projeto inicial da salinidade que eu já fazia aqui. Aqui, na realidade, a gente tem pouco, o problema da salinidade ela vai até um pouco além, porque aqui onde eu estou não, porque é muito quente, inclusive agora que começou a ficar um pouquinho mais frio só. Por isso que talvez a minha garganta aqui já não conseguiu acompanhar. Mas até há pouco tempo atrás estava muito quente ainda, né? Aqui eu já estou no Texas, é um pouco mais, é bem sul, não é tão frio. Mas nas regiões mais nortes, na época que começa a esfriar e nevar de fato, existe um produto que eles chamam de sais descongelantes. São sais mesmo que eles aplicam nas rodovias e nas ruas para impedir de congelar. E aí, passa um tempo, eles passam com os caminhões lavando esse sal. Então, é a quantidade. Então, de tempos em tempos, esse sal também todo escoa das rodovias e vai acabando, né, lixiviado, lavado para as lagoas regionais ali, onde os anfíbios também podem se reproduzir. Nesse momento de frio, eles não estão em época reprodutiva. Você vai encontrar os anfíbios ali, mas em estado de dormência, porque no inverno eles não ficam ativos. Então é interessante, porque no fim das contas, a gente pode entender o problema da salinidade em 2 momentos. No momento em que ele está ali dormente, no inverno e inativo, mas que também vai estar sendo exposto, e no momento em que ele vai estar ativo e reproduzindo, no caso das lagoas mascosteiras, né? E é isso. Então, eu fiz os meus experimentos aqui,
fiz uma exposição em laboratório, para fazer meus experimentos, eu estou avaliando 2 estágios, né? Então, eu estou fazendo experimento com os embriões recém-fertilizados e depois é uma exposição mais crônica. Então, aqueles que conseguem eclodir, eu mantenho a exposição de forma crônica, mais longa, até o fim da metamorfose. Ou antes, caso eles não alcancem a metamorfose, né? E venham a morrer. Raquel. Diga. Muito legal esse negócio do sal. Eu queria te fazer uma pergunta, mas queria aproveitar que você falou do plástico para comentar que eu já ouvi o pessoal, numa apresentação recente até, tinha um monte de gente lá, e o pessoal falou, porque não é só microplástico, é microborracha, microsilicone, mas na verdade, assim, a definição de plástico é qualquer coisa polimérica que gerou formato, que ganhou shape, tá na IUPAC. E aí, borracha é polímero. É um polímero, gerou formato, tá no formato do pneu, é plástico. E plástico, a etimologia da palavra plástico tem a ver com forma, tanto que a gente faz a cirurgia plástica. Faz sentido. E a gente usa a plasticidade até... uma coisa que atrapalha o levantamento bibliográfico de microplástico é a área de metalurgia, que eles falam de microplasticity. Então, você sempre tem que tirar a metalurgia quando você faz no Web of Science levantamento, para não pegar os papers antigos, para não aparecer metalurgia. E cérebro. O pessoal fala muito de plasticidade de cérebro. E tem o termo de microplasticity para falar sobre a capacidade do cérebro de mudar alguma coisa que eles estudam lá. Mas essas duas coisas contaminam o levantamento bibliográfico. Porque o plástico é formato, acabou. Então, silicone é plástico. Borracha é plástico, porque eles são... E muita gente fala, não entra na discussão. Não. Silicone em alimentos está fora de poluição plástica. Não. Se vira poluente e é polímero, é plástico, não precisa ser de carbono. Então, essa é uma coisa importante ressaltar para todo mundo. E eu tinha uma pergunta para você, Raquel. Você tem um contexto lindíssimo. Tem o sal, tem o pneu, né, da estrada saindo junto com o sal. Como que você faz? Agora vamos falar de bastidores, né? Essa ideia aqui. Como que você faz para fazer o microplástico de pneu? Ou você coleta o microplástico de pneu? A minha ideia inicial era fazer, tanto que eu até contactei você, né? Mandava lá, ai, nossa, como será que eu faço? Será que congela? Então, eu até cheguei a entrar em contato com alguns professores da física daqui, para ver se a gente conseguia, se eles tinham algum daqueles moinhos, né? Para fazer, para moer a borracha, para fazer com os nossos moinhos, sei lá, um moedor de café ou um liquidificador aqui, eu tive um pouco de dificuldade, mesmo congelando, né? Então, eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Aí, a minha professora teve ideia, ela falou, mas tem muita gente que às vezes trabalha com isso, ou empresa de reciclagem, será que a gente não encontra? Então, fui buscar na internet mesmo, alguns depósitos de pneu usado, essas coisas. E nas minhas buscas, eu até comecei a encontrar várias coisas que eram... eu descobri que, na realidade, aqui o pessoal vende pacotes, mas assim, de toneladas de microfragmentos de pneus. E você ainda consegue escolher a granulometria. Eu quero de tal tamanho, eu quero um lascas, eu quero redondo, eu quero, sei lá. E eles usam isso para várias coisas. Então, a grande utilidade é para misturar no próprio pavimento, para fazer rodovias, eles estão utilizando. Então, quando uma pessoa está fazendo lá o piche, né? Eles estão adicionando fragmentos de pneus na própria composição. Em cimento, em construção, então, aparentemente é uma ideia bem nova, que eles estão adicionando no cimento e aí vai compor parede de prédio e parede de construção. Então, eles estão vendendo, tem empresas que vendem em toneladas, tanto que eu entrei em contato com a empresa, eu falei, eu preciso só de uma amostrinha, fazendo pesquisa, vocês não conseguem, eu compro, né?
Ai, não, a gente só vende de toneladas, então não deu certo, não acredito. Não deu certo, mas assim, era perfeito, porque tinha microfragmentos do tamanho que você quisesse, sabe? Você não comprou deles, Mas então? não comprei deles. Eu fui achar num site uma amostrinha menorzinha da mesma coisa. É o mesmo produto, mas não é vendido pela marca. Então, provavelmente, o que deve ser? Alguém que compra muito, sobra e ele fala, vou vender aqui no meu Mercado Livre, sabe? Então, aí é essa pequena empresinha de lateral, assim, vendia saquinhos de 100 gramas. E aí eu consegui. E daí já tinha 50 micrômetros, tinha de vários tamanhos, o tamanho que você precisava. Putz, excelente, 50 micrômetros, caraca. 50 micrômetros. E é do pneu usado, velho, fragmentado. Então, eles mesmo fazem isso para esses usos. E tinha um terceiro uso que daí ambientalmente até... Assim, a ideia a princípio era interessante, mas eu vejo muitos problemas, que eles aplicam isso em solo. Então, é um solo que eu quero fazer jardinagem, mas eu tenho pouca porosidade no meu solo e eu preciso que ele seja mais... Enfim, tem algumas características que o pessoal aplica na terra, mistura esse pó da borracha na terra para adquirir características que, para jardinagem específica, era bom. Aí, se você for pensar em escoamento, é o problema mais ou menos aí, né? Deixa eu perguntar, aproveitar o seu contexto, Raquel. Deixa eu perguntar para a turma aqui, sem essa questão do solo, porque acho que essa questão do solo é altamente questionável, mas a questão de usar no cimento e usar no asfalto. Na parede, no asfalto, desculpa, de usar no cimento e no asfalto, eu vou perguntar para vocês duas coisas, vou pedir para vocês levantarem a mão. Então, as opções são se isso é resolver o problema, ou dois, se isso é ocultar o problema. Aí, quem acha que é resolver o problema, levanta a mão. Ou manda joinha, não sei. Quem acha que isso é ocultar o problema, dá joinha. Pois é, eu tenho essa impressão. Essa solução, ela não é nova. Eu, na década de 90, não tinha nem problema de microplástico. Eu estava na graduação de Química e os professores, eles tinham um resíduo químico no laboratório, que era metal pesado. E não tinha, e eles jogavam no laguinho da Unicamp. Que ótimo. Que era uma regra. Tanto que o professor de Química Ambiental, o professor Wilson Jardim Tucci, se eu não me engano, foi ele, meu Deus, que foi lá e mediu a quantidade de metal pesado que tinha no laguinho da Unicamp, que era assim, chegava no laguinho, né? Não é que eles iam lá jogar, mas chegava no laguinho. E era absurdamente alto. E eles... Vou até perguntar para a Maria Cristina Canella, que foi aluna dele, se essa história tem fundamento. Então, por enquanto, está só na fofoca. Mas tinha esse problema. E aí eles falaram, bom, vamos ter que resolver isso. Aí falaram, põe no cimento. Estavam construindo um predinho, mistura no cimento. E eles misturaram no cimento. E ficou lá. Então, hoje, a gente nem tem registro disso. E aí, se tem alguém pegando esse cimento, moendo para fazer alguma outra coisa, ele está cheio de metal pesado. A gente não tem registro. Então, essa coisa não é nova. Não é assim, novidade. Mas é legal, muito questionável. Legal. E deixa eu aproveitar para os alunos perguntarem para você. Primeiro, se vocês já têm alguma pergunta. E a Raquel é bióloga. Né, Raquel? Sim, sou bióloga. E a Raquel está trabalhando. A Raquel está trabalhando com ecotox e com microplástico. E aí a pergunta é, como é entrar num campo interdisciplinar? Faz esse relato para o pessoal da biologia e para todo mundo, né? Como que é entrar num campo interdisciplinar onde você domina bem uma faceta e a outra você está tendo que correr atrás? Dá um relato para a gente. Eu acho que o que define é leitura constante, justamente porque a gente não tem o conhecimento todo sobre a área dos microplásticos, a área do contaminante, a compreensão química disso. Será que esses fragmentos vão interagir, vão aderir, vão absorver, sei lá?
E essas características todas a gente não tem uma base muito grande quando você se forma como biólogo, né? Pelo menos a princípio. Então, compreender que variação de tamanho poderia resultar em efeitos diferentes no meu organismo. Compreender que se tiver ou não aditivos, vai resultar em efeitos talvez diferentes. Se vai ter outros, se é um conjunto de componentes ali, se não, o simples fato dele estar degradado, será que o efeito é diferente de uma borracha que fosse, sei lá, né, nova, pristina? Então, essas características todas a gente tem que fazer uma leitura muito grande para conseguir pensar numa ideia de projeto, entender melhor depois os seus resultados ali. Eu acho que o maior desafio é justamente esse, é tentar... E quando a gente, mesmo lendo, não entende, buscar quem sabe, que foi o que eu fiz, por exemplo, com você, Walter. Walter, socorro, o que eu faço? Preciso de ajuda de outros profissionais, de outros pesquisadores. Entrei em contato com os professores daqui. Consigo moer pneu aí? O que eu faço? No fim, não deu certo aqui para mim. Mas eu tive que buscar pessoas profissionais e outras ideias e saídas, porque sozinha eu não ia conseguir trabalhar. Então, talvez até conseguisse, mas assim, me limitava, né? Então, eu acho que no fim das contas, e a princípio foi uma limitação, né, de ser tudo novo, vou ter que estudar muito, vou ter que conhecer muita coisa. Também foi abrir portas para eu conhecer pessoas, para eu fazer contatos, para me gerar novas colaborações, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse, é você estar aberto a se aprofundar e se dedicar, porque você vai se deparar com muitas dúvidas, com muitas coisas que você não aprendeu na graduação em biologia, ou sei lá, qual foi a sua graduação, né? Raquel, qual que é a vantagem de ser disciplinar? Qual que é a vantagem de ser interdisciplinar? A vantagem de ser disciplinar é que você já tem tudo padronizado. Então, eu estou fazendo um teste com um anfíbio, que é um teste padronizado para anfíbios. Então, eu não preciso ficar inventando muito, eu já sei exatamente o tempo de exposição que é padronizado, a solução onde eu vou fazer minha exposição e os meus testes, o tempo, as observações, quais são os meus biomarcadores que eu vou analisar, é prático. Então, eu vou usar a espécie que eu sei que eu consigo coletar, que não está ameaçada de extinção. Então, assim, é fácil, né? Torna o seu caminho um pouco mais fácil, digamos assim. A vantagem de ser interdisciplinar, eu já sei trabalhar, já é minha área, então, para mim, não foi novidade, né? A vantagem de ser interdisciplinar é que, além dessa questão que eu falei para vocês, que a gente acaba aprendendo muita coisa, então eu tive que estudar que nem uma louca, eu tive que ler que nem uma louca, e isso foi bom, porque talvez se eu não tivesse trabalhado em algo tão interdisciplinar, eu ia ficar ali no meu nicho, eu não ia sair, né? Eu não ia encontrar talvez uma razão para ler coisas diferentes do que eu estou acostumado. Além disso, eu acho que a gente desenvolve muita coisa, muitas habilidades. Então, eu tive que desenvolver habilidades de técnica, de laboratório, de habilidades, inclusive, analíticas, que eu não conhecia. Então, o multidisciplinar, ele permite isso, que você compreenda, inclusive, sobre outras esferas de visão, né? Eu tinha uma visão muito biológica, agora eu tive que incluir uma visão mais química, uma visão mais da área de materiais, talvez. Uma visão até um pouco mais de exatas, para entender ali outras questões daquele material. Então, escoamento, seja lá o que for, né? Uma parte mais química também. Eu acho Legal. que é isso. Eu te perguntei isso porque eu acho que a gente tem que fomentar a interdisciplinaridade. A disciplinaridade é excepcional. Tudo é muito bom, né? Sempre tem lado ruim. E na disciplinaridade, você está na sua zona de conforto da sua formação, você consegue se aprofundar cada vez mais, né? Então, sim, tem essas vantagens. Para qualquer lado é vantagem.
Uhum. Mas eu acho o interdisciplinar muito bom, mas o interdisciplinar te faz pagar muito mico também. Sim. Porque a gente está saindo da zona de conforto. Eu nunca esqueço, eu elaborei um projeto para a Humboldt, que foi quando eu comecei a trabalhar com microplástico, a gente conseguiu a bolsa, minha família foi comigo, a gente fez um estágio no laboratório de ecologia. E eu sou químico, né? Não sou biólogo. E eu acho que eu não fui muito bom aluno de biologia também no ensino médio. E aí eu lembro que quando eu consegui a bolsa, mas eu estudei tudo que eu precisava saber de minhoca para poder mandar o projeto, que era sobre microplásticos em minhoca. E eu lembro que quando eu consegui a bolsa, eu fui falar com o professor Pedro, que é entomologista. Falei, Pedro, ganhei uma bolsa, vou trabalhar com insetos. Ele falou, qual inseto? Eu falei, minhoca. E, né, hoje eu sei o tamanho do mico que é isso. Ele falou, não, isso é um anelídeo, não é inseto. Aí eu fui aprender a definição de inseto, porque eu não lembrava. Para mim, inseto era tudo que eu tinha nojo de pôr a mão, eu tinha nojo de pôr a mão em minhoca. E isso eu pago muito mico nessas interações, mas eu acho que compensa muito. E eu queria falar porque eu acho que todo mundo que vai trabalhar com microplástico ou vai ser interdisciplinar, porque já é da área do plástico, e vai ser interdisciplinar, porque vai ter que lidar com outra pessoa, ou não é da área do plástico e vai ter que ser interdisciplinar para compreender o plástico. E eu acho muito importante ressaltar que é importante você abraçar o que você não sabe, deixar isso claro. Sim. E para ser interdisciplinar, isso é muito saudável. Então, olha, isso eu não sei, isso eu sei. Me ajuda. Eu acho que é assim que a gente tem que ser. E eu acho muito bom do interdisciplinar é que a gente tem muito mais chance de descobrir ou de aprofundar uma coisa nova do que quando você é disciplinar. Quando é disciplinar, a competição ela é muito maior e a necessidade de recursos muito sofisticados acaba sendo maior. É verdade. E quando você vai para o interdisciplinar, que é o caso do microplástico, que a gente ainda tem muita coisa para saber, eu acho que vale a pena abraçar para seguir adiante. Só para aproveitar que tem muito aluno que vai ter que encarar a interdisciplinaridade, e eu acho que vale a pena. Sim, e eu acho que tem que ousar mesmo também, né? Eu acho que o pessoal está todo... não sei se todos, mas assim, vocês estão talvez no início de carreira, a gente tem que usar mares diferentes, né, para você ter conhecimento diferente, conhecimento novo, e às vezes, e assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de não saber, mas talvez a gente possa olhar de uma forma diferente, não é medo de não saber, é o desafio de não saber, talvez seja até um estímulo para você justamente aprender algo novo. Peguem isso como um desafio. Elizabeth, volta e conhece a Elizabeth. Elizabeth foi minha primeira orientanda. Está fazendo a disciplina aqui. Ela minha primeira orientanda. Ela, esses dias, ela não está trabalhando com ecotoxicologia no doutorado dela agora. Mas ela ama a ecotoxicologia, ela quer fazer projeto com isso. Ela entrou em contato, estou fazendo coleta. Dá para a gente fazer uma exposição. Colocou lá num grupo nosso, que a gente tem, de amigos da Ecotox, e aí ela falou, gente, quero fazer uma exposição com microplástico, assim. O que eu faço? E aí começou um brainstorm ali do pessoal jogando ideia, olha, dá para você fazer isso, que concentração será que é legal? Aí ela já usou IA para buscar, e aí, então assim, se ela ficar com o medo de, mas eu nunca fiz sozinha, eu não sei, talvez isso limite ela. Então, ela tá lá, não sei, vamos lá, preciso de ideias, sabe? Então, vai em busca de quem te ajuda, preciso de um espaço. Foi lá na professora Mônica Jones, falou, posso fazer experimento aí? Pode, vem. Pronto, tá lá fazendo experimento dela. Então, eu acho que a ousadia de fazer é importante, é uma característica, eu nem sei se essa é a palavra, mas sei lá, essa vontade, né, de querer, não sei, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar e eu vou fazer. É importante, né? Daí que surgem, sei lá, as melhores ideias, os resultados mais interessantes, no fim das contas. Sim. Deixa eu perguntar se o pessoal quer fazer pergunta. A Larissa fez um comentário aqui, Larissa Araújo.
estou nesse mesmo barco. Sempre trabalhei com tartarugas marinhas e agora no doutorado adentrando ao mundo dos microplásticos e tendo que correr atrás dessa interdisciplinaridade. Eu sempre fico na dúvida se é interdisciplinaridade ou oriedade. A matéria me ajudou muito. Legal. Larissa, quer comentar um pouco para trocar com a Raquel? Ou... Bom dia, Walter. Bom dia, Raquel. Bom dia. O cachorro está latindo bastante, não sei se está atrapalhando aí. Não, tá para ouvir. Então, como eu falei, né, eu sou da UENF, Walter, eu que falei que tive aula com você na UENF. Legal. Foi entre 2008 e 2012, depois eu vim para a UF, né, entrei no mestrado, e tanto na graduação quanto no mestrado, eu já trabalhei com resíduos sólidos, porque eu analisava conteúdo estomacal, né, investigando, né, na graduação, só focando nos resíduos sólidos, mas era uma coisa assim muito visual, né, prática, assim, rápida para uma monografia. E no mestrado eu trabalhei com ecologia alimentar e também acabei contabilizando esses resíduos sólidos, né, para não deixar passar, né, essa interação, esse impacto. E agora no doutorado, depois de 7 anos, eu resolvi voltar para a academia, né? Eu trabalho, né, com tartarugas marinhas, trabalho num projeto aqui em Niterói, o Projeto Aruanã, né, que tem patrocínio socioambiental, mas decidi que era o momento de retornar à academia, passar dos traumas, algumas coisas, né? E o meu projeto tem relação com tartaruga marinha, porque eu estou fazendo coleta de macroalgas em áreas de alimentação de tartarugas, mas o objetivo é investigar a presença de microplásticos nessas algas, né? Então, a parte, assim, essa matéria veio muito a calhar, porque eu estou começando, né? Então, estava um pouco desesperada de tudo como ia acontecer, e buscando, e aí toda hora eu me deparando, tendo que conversar com algum professor de química, alguma professora de química, né? A professora Mônica Marques, aqui da UERJ, no Rio, né? Também vai me auxiliar na parte, né, do IFTR, da composição química. Então, assim, muita novidade ao mesmo tempo, tendo que correr atrás e cadê as tartarugas? E eu tô aqui, amanhã eu vou começar a filtragem, né? Eu fiz uma lavagem das algas e amanhã que eu vou começar essa filtragem, né? E todo esse processo inicial. Então, dá um pouco de desespero, porque realmente é muita informação nova, né, na própria disciplina, foi assim, cada hora uma coisa, mas aí eu já estava vendo o processo e já sabia que tinha escutado aqui na disciplina, eu já tinha lido algum artigo, então, assim, você vai colocando, coloca na prática mesmo, né, você consegue ir montando o quebra-cabeça. Mas é isso, obrigada, Walter, pela oportunidade aí da disciplina, e Raquel também por estar compartilhando. Legal, obrigado, Larissa. Bom ver o pessoal da UENF aí. Escuta, deixa eu perguntar, alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho outras perguntas para a Raquel, mas a ideia é que ela converse com vocês. Professor, aqui no chat, a Débora colocou assim que, se possível, da gente... Ela falou, né, que não trabalha com microplástico, mas está na linha de ecotox com poluentes emergentes. E daí ela fez um pedido aqui, se possível, você deixar o seu e-mail, Raquel. Deixa a gente sim. pode... Deixa sim. Obrigada. Ai, gente. Ó, eu estou na dúvida de fazer... Eu estou em 2 perguntas aqui. Uma, pedir para a Raquel uma perspectiva sobre a questão dos microplásticos e ecotox. Qual é uma lacuna que você acha que é legal de alguém que está querendo trabalhar com ecotox e microplásticos? Que lacuna ela pode correr atrás agora? Ela está terminando o mestrado, está indo para o doutorado, precisa de uma dica. Eu estou na dúvida entre essa pergunta para você e sobre a sua experiência de ir para o exterior, porque isso também acho que é algo que motiva os alunos que estão na disciplina. Então, eu estou nessa dúvida aí. O que vocês acham? A primeira ou a segunda pergunta para a Raquel responder? Quem acha que é a primeira pergunta, dá joinha. Vou botar aqui. E a segunda pergunta? Tem mais joinha. Primeira, segunda, as duas, a primeira. Escolhe você então, Raquel. O que você quer responder primeiro? Ai, gente, não sei. Posso falar rapidinho de uma e daí já entro na outra. Vai lá, você manda. Eu acho que eu dei essa ideia, acho que em outro, não sei onde foi, acho que foi alguma palestra, aula que eu dei, que me fizeram uma pergunta semelhante. E
E na ecotoxicologia, né, quem trabalha, por exemplo, com poluentes emergentes e tudo mais, existe o conceito que o pessoal conhece como AOP, Adverse Outcome. O que é o P, gente? Pathway. O que é isso? É como se a gente construísse um mapa. É como se fosse um mapa mental, assim, que resume as principais vias de toxicidade de uma substância, ou de uma molécula, ou enfim, de um composto. E eu sei que a gente ainda tem muita lacuna para microplástico, para muita coisa, porque você pode ter plástico de todo quanto é tipo, a composição é diferente, o formato, se tem aditivo ou não, se tem corante ou não, se é pristina ou não. Eu sei que quimicamente é difícil colocar ele dentro de caixinhas. Mas será que a gente conseguiria fazer pelo menos um rascunho de uma AOP para um determinado tipo de plástico? Então, sei lá, vou pegar polietileno pristino. Eu sei que se eu jogar lá no Google acadêmico agora, efeitos do polietileno pristino em, sei lá, muitos organismos, vai ter muito trabalho já. Especialmente em peixe ou bicho marinho. Vai ter. Será que não dá para pegar todos esses? E aí, assim, revisão sistemática, um trabalho de revisão, a gente já tem muito também, né? Já é uma coisa que já está muito mais difundida. Uma AOP, não. Então, eu vou pegar todos esses trabalhos aí que falam de polietileno, ou em um grupo específico, ou não necessariamente, mas em organismos, e ver quais foram as rotas toxicológicas. Passa pela, é absorvido por brânquia e, sei lá, via alimentação em peixe, em anfíbio, em bivalve, em, sei lá, outro bicho aqui. Ele é absorvido e passa, é biotransformado em tal órgão, com base na literatura científica do que já foi. E com isso, vocês vão ter um mapa sobre toxicologia e efeitos e rotas, onde ele pode ou não exercer sua toxicidade, do polietileno pristina, ou de um outro, e a gente não tem isso. E às vezes isso pode facilitar tanto a vida de quem vou estudar polietileno, vai ter esse artigo lá que te dá um mapa de possíveis vias de toxicidade. Exatamente, a Andressa colocou, né? Adverse Outcome Pathway. Então, é uma ideia legal que a gente já existe para outros tipos de contaminantes e problemas na ecotoxicologia, mas que para microplástico não tem. Então, enfim, jogo para vocês essa bomba. Legal. Bom, fala aí, fala da segunda pergunta. E aí, a da segunda pergunta, eu super encorajo as pessoas. Minha cachorrinha está aqui no meu pé pedindo carinho, desculpa. Eu super encorajo vocês a buscarem oportunidades de fazer alguma atividade no exterior, alguma coisa, por muitas questões. Então, assim, simples fato de você estar, mesmo que seja por um período só, morando fora do seu país, te dá uma oportunidade de conhecer uma cultura totalmente diferente da sua. E isso é muito rico, por si só, independentemente de fazer ou não pesquisa, de trabalhar ou não, enfim. Isso é muito importante, assim, eu acho que humanitariamente para a gente como ser humano. Conhecer uma cultura que é totalmente diferente da sua. Se sentir um pouco fora do mundinho que a gente sempre viveu. E aí, obviamente, conhecer uma outra língua, desenvolver uma outra língua, que você talvez não tenha um domínio ainda, como no meu caso. Então, estou desenvolvendo o inglês aqui, que é super importante, né, para a gente depois escrever artigo. Conhecer outras técnicas, conhecer como funciona o sistema de ciência aqui, que no fim das contas não é tão diferente aí do nosso. Mas isso é interessante, porque às vezes você fala, mas será que lá vai ser tudo diferente? Não tem. Na sua essência, ciência é ciência no mundo inteiro. Mas aqui vai ter mais investimento, vai ter mais dinheiro, vai ter diferenças, vai. Mas na essência é ciência do mesmo jeito. Então, é muito interessante, assim, você ver essas coisas. E aí, assim, vias de conseguir, né,
Eu lembro que eu até antes de eu tentar essa vaga, eu também acho que conversei, o Walter acho que tinha falado para mim, você devia tentar algo fora, né? E aí eu troquei uma ideia com ele, como será que eu consigo? Como que você fez para conseguir quando você foi lá na Alemanha fazer a pesquisa? E aí ele me passou contato, inclusive, desse professor, e aí com isso eu comecei a buscar. E aí, assim, vias de busca que foram muito importantes para mim foram o ResearchGate. Então, não sei se vocês conhecem, o ResearchGate é uma plataforma ali, né, online, associada ao Google, e você cria como se fosse um perfil ali, você consegue colocar seus artigos, mas também existe postagem de vaga por ali. Então, ali é uma possibilidade. Sites das universidades, então, essa vaga que eu encontrei, ela estava no site da universidade, e eu só encontrei porque eu falei, bom, eu já tinha um local onde eu gostaria de ir, porque o meu marido teve a oportunidade de emprego de vir para o Texas. Então, eu sabia que seria interessante encontrar alguma coisa na medida do possível que também fosse numa região pelo menos próxima, né? Para a gente conseguir ficar próximos, talvez. Então, eu busquei, e aí eu comecei a buscar ecotoxicologia, anfíbio, pesquisa com anfíbio, tudo no Google. E aí, nessa busca, veio o site da minha professora. Ela tinha, isso foi repostado, inclusive, no Twitter e tudo mais, né, a vaga dela. Uma amiga minha já tinha me mandado o nome dela antes, então o nome dela meio que já existia ali, sabe, na minha cabeça, de alguma forma. E ela estava com essa vaga aberta. E aí eu marquei a entrevista com ela, mandei, né, apliquei para a vaga e, enfim, acabei conseguindo. Mas, assim, eu acho que são vias importantes. LinkedIn, por incrível que pareça, é um pouco mais difícil, porque ele tem, pelo menos para a gente da área da pesquisa, parece ser mais difícil encontrar vaga lá, porque o LinkedIn tem um formato um pouco mais industrial / empresarial, né? Mas eu já vi vagas lá, inclusive apliquei em algumas, que acabei não conseguindo, mas elas estão lá. Então, assim, eu apliquei em muitas vagas na época. E é natural, o pessoal que está aqui, inclusive, tentando emprego, é sempre assim, não aplique em uma vaga e se falar é essa, e se eu não conseguir, porque é difícil. Não, aplique em muitas, porque vocês vão buscando e às vezes uma não dá certo, mas aquela outra ali dá. Então, eu acho que é isso, é buscar as coisas, usar a internet a favor de vocês, que hoje em dia, com o IA, tudo fica mais fácil. Joga lá os termos de interesse de vocês, vai aparecer um monte de site, um monte de coisa aqui. Na Europa também, mas pelo menos aqui é bem comum que os professores tenham sites próprios do laboratório. Então, às vezes, nem é no site da universidade. Eles criam um site deles lá. Da minha professora aqui, chama Albecker Lab. Posso depois mandar para vocês, que é o sobrenome dela. Então, quando eu busquei sapo, anfíbio, ecotox, efeitos, estressores, apareceu lá, dentre as muitas outras coisas, o site dela. E aí eu entrei no site dela e fui ver aonde ela estava, se ela estava fazendo pesquisa, se tinha vaga ou não. Então é isso, tem que mandar e-mail, pergunta, às vezes não tem uma vaga aberta, mas você manda lá, né? Olha, estou interessado em fazer um estágio exterior, existe alguma possibilidade? Existe alguma agência de fomento aí que eu consiga escrever um projeto sobre sua supervisão e tentar, talvez, um financiamento, um grant, né? Manda e-mail. Pode ser que nunca te respondam, pode ser que alguém ali olhe e fale, nossa, esse aqui é interessante, vou respondê-lo. Então, tem que tentar, porque eu acho que é uma experiência única e não só para currículo, a pessoa vai ter experiência internacional no currículo. É muito além, sabe? É para experiência de vida mesmo. Então, tentem, em algum momento, na medida possível, eu acho que vale a pena a vivência. Legal. Ó, aproveitei que você falou das fontes de informação, coloquei um vídeo no YouTube, um vídeo do YouTube no chat, que foi ontem, não é bem para pós-doc, mas é um vídeo da Euraxis, que é um organismo pago pela União Europeia para promover a União Europeia como ambiente de pesquisa. E ontem eles tiveram sobre pesquisa de fronteira,
a bolsa da IRC, como se avalia um projeto. Então, para quem quer aprender como escrever um projeto, é muito importante entender como se avalia um projeto. E eles fizeram vários insights. Mas, assim, é o mais recente, mas o legal é ir no canal. Aí vai no canal, lá vai ter vídeos sobre oportunidade de pós-doc, doutorado, depois do mestrado procurar um doutorado, depois da graduação procurar um doutorado direto. Sim. Então, essa é uma fonte, tem milhares, né, Raquel? Tem muitas, mas aí também eu preciso achar que a minha chefa me mandou um site. Não é bem um site, alguém teve a ideia maravilhosa. Eu vou procurar aqui, eu mando para o Walter manda para vocês. Eu não sei quem foi que surgiu com essa ideia, mas eles criaram como se fosse um Google Drive ali, e é uma planilha editável, onde as pessoas que têm vagas em diferentes regiões do mundo, às vezes é bolsa de doutorado para exterior, é tudo para vaga do exterior. Então, todas as vagas que tiverem ali vai estar com a descrição para se está ali é para o mundo inteiro. E aí é vaga de tudo, mestrado, às vezes de pesquisa, às vezes é de assistant, sabe, do laboratório, às vezes é de pós-doc, às vezes é de professor, né, para tenure track position. Então, tá tudo lá. E aí tem o local, o link da vaga, o deadline, eles colocam até em cores diferentes. E é uma planilha imensa, e é legal porque você pode... Tem uma abinha que é observações. E aí, se você, por exemplo, aplicou, nunca tem resposta, ou, eu já trabalhei lá, não recomendo, é até interessante, assim, porque as pessoas colocam tudo lá. Então, o que você tiver meio assim com a vaga, quiser saber mais, vai na questão das observações ali, porque é aberto, qualquer pessoa pode deixar o seu comentário ali. Então, manda o link, a gente vai compartilhar. Eu mando, sim, aí você manda para eles. Eu preciso achar aqui que ela me mandou. Legal. Pessoal, alguma pergunta mais? Aproveita que tem muita informação com a Raquel aqui. Mas aí eu também mando meu e-mail para eles, aí o que eles quiserem entrar em contato, perguntar, fiquem à vontade. Ó. Tá bom, a Raquel está começando o dia. Se o pessoal não se manifestou, eu vou liberar a Raquel. Ela está começando o dia, o maridão já está levando o cachorro para passear. Levando o cachorro para passear. Ela já veio aqui no meu pé, ela já começa a dar o horarinho dela, ela já fica... Quero sair. Legal, Raquel, então eu te agradeço a presença. Brigadaço por vir aqui falar com a gente. Imagina, gente. Quer falar alguma palavrinha final? Quer soltar uma pílula aí para o pessoal? Tentem vagas, vão para fora. Aprendam coisas novas e ousem na pesquisa. Se está com medo... perguntem quando vocês não sabem também. Pena não saber. Vai atrás do pessoal, conhece alguém. Às vezes você pergunta para o professor Walter, quero fazer isso. Se ele não souber, às vezes ele conhece alguém que sabe. Fala com fulano. Que eu acho que isso é uma das coisas que eu mais sinto falta aí do Brasil, inclusive. Porque aqui o pessoal é um pouco mais fechado. As interações são diferentes. Aqui o pessoal é uma cultura mais individualista. Cada um pouco mais por si. No Brasil, a gente tem muito isso de, vamos ajudar, vamos... Né? Então, eu acho que essa é a característica que mais vocês têm que aproveitar enquanto vocês estão aí. Aproveitem essa habilidade que o brasileiro tem de ser legal, de ajudar um ao outro e de ser aberto à colaboração. Então, vai atrás, porque aí a gente sabe que a gente tem isso. Então, peçam ajuda e busquem ideias, porque eu acho que isso pode enriquecer muito as ideias de pesquisa de vocês, inclusive as oportunidades, né, de pesquisa. É isso. Legal. Endosso, Raquel. Raquel, obrigado pelo seu tempo. Mete bronca. Vai para a universidade agora? Vou para lá já. Legal. Obrigado, pessoal. Cadê a salva de palmas para a Raquel? Abra a câmera, fale obrigado para a nossa convidada. Foi um prazer conhecer vocês online, né? Mas muito bom. Obrigado, Raquel. Sucesso para vocês, queridos. Valeu. Obrigada, viu, Walter? Tamo junto. Manda notícia sempre aí para nós. Mando sim. Deixa eu parar a gravação. Sucesso Valeu, para pessoal. vocês.
parar aqui. Beleza. Vou encerrar aqui, já está parando.